Outra negociação do Corinthians é Victor Sá. O Victor Sá foi o que eu falei no Blend. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? Uma boa e uma ruim. A boa é que o Corinthians acertou salários com ele. O Corinthians aumentou a oferta inicial, ele aceitou, chegaram num meio termo e beleza. Entre Corinthians e Victor Sá está tudo certo. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Quase nada. Que é alguma coisa, né? Eu até usei de exemplo no Blend. Lembra que o Corinthians acertou salários com o Hernani, meio campista brasileiro, que estava no Parma, só que o Parma não negociou o jogador com o Corinthians. Então não adianta. Você pode lembrar até outros jogadores aí, tá? Não sei se o Cuejar na época, vocês vão lembrar alguns nomes, eu dei bastante informação sobre isso já. O Corinthians acertou os salários com o cara, tá? Só que o Krasnodar não quer dar. Kras, não dá, nos dá. Kras nos dá. Kras nos dá, né? Kras nos dá. O jogador eles não querem dar. Então eles não querem negociar por empréstimo, não querem vender. Se querem vender, até querem, mas por um valor mais alto. O Corinthians não quer pagar um valor alto. Então o negócio tá meio engessado, né? Gente, vai deixando um like aí, vamos bater 2.000 simultâneos, tá? Vamos bater 2.000 simultâneos, hein? Quem é esse aí que tá atormentando o andamento? Tem alguém aí atormentando o alemão? Entendeu? Né? Vou pôr aqui o alemão na tela aqui, ó. Ó, o alemão. O alemão parece aqueles caras, né, de filme americano, que sempre tava lá, assim, numa gangue pra pegar alguém. Agora ele é da gangue dos setoristas, dos cafezeiros. Ô, alemão, resolve essa parada aí pra gente, beleza? Não vou ficar me desgastando, eu me converti. Resolve essa parada aí, alemão, entendeu? Tá? Aí depois tu se converte. Primeiro tu fica aí, se precisar de qualquer BO, você resolve pra nós. Depois tu se converte, que é importante, tá? Vida eterna. O Dudu, quando estava no Grêmio, quem lembra? O Luan Gomes. Eu não lembro se já estava acertado com o Corinthians, né? Acabou o Palmeiras aí. Acabou o Palmeiras. Acabou o Palmeiras, né? Acertando com o jogador. Ele fez história no Palmeiras. Gente, deixa o like aí, então. O Victor Sá não dá para pagar muito também, porque o jogador tem contrato até o meio de 2026. No final do ano ele pode assinar um pré-contrato. Tá? Eu lamento muito aí pelo Corinthians no mercado. Hoje é um clube que está endividado. E o Osmar Stabile tem uma visão diferente, né? Que eu acho até interessante. Qual é a visão do Osmar? Não fazer loucuras, né? Por exemplo, se fosse o Augusto Melo, certeza que o Corinthians já teria contratado um monte de jogador aí. Tá? Um monte de jogador. Um monte. Mas depois não ia pagar ninguém também. Então eu não sou a favor disso, tá? Acho que até os caras, algum canal escreveu, né? O Ranieri vale cada centavo que não pagamos. Os caras são muito canalha, né, velho? O Ranieri vale cada centavo que não pagamos. Tem muito canalha nesse mundo, velho. Então, assim, cara, com o Osmar Stabile, tá? Com o Osmar Stabile, entendeu? É um negócio mais sério. Então o Corinthians só vai contratar realmente quem estiver dentro das possibilidades. Eu acho que o Osmar tá certo. O Osmar tá certo. O Victor Sá pode ser um Tales da vida, não sei, o Victor Sá não resolve a vida do Corinthians, mas, né, é o que o Fabinho tá tentando por aí, entendeu? É o que o Fabinho tá tentando por aí, como vocês dizem, né? Tá? Mas pra mim não resolve nada também, tinha que esperar e trazer um jogador melhor, tá? Trazer um jogador aí melhor mais pra frente, apostar na base, entendeu? Acho que o Dorival tá demorando muito pra pôr o Cauê Furquim em campo. Sabe? Tem que pôr essa molecada aí de mais nova que tem qualidade pra gente ver. Não vai queimar. Pô, e não vai queimar. Você sabe, Dorival, se tiver qualidade não queima. A não ser que o Dorival não enxergue qualidade no menino, né? Então, gente, ó, o Carlos Vinícius era oportunidade de mercado também. E tentaram, porque não tentar o Robert, meu amigo Rodrigo. O Rodrigo, foi oferecido, tá? E não querem, entendeu? E não querem. O Sanabria seria uma boa, né, velho? O Sanabria seria um baita reforço, né, pro Corinthians. Eu gosto, tá? Gosto da ideia do Sanabria. Não me recordo muito bem dele jogando, ser craque e tudo, mas por ser argentino, ser atacante de beirada, ser jovem, cara, isso me agrada, né? Tá fora do país, me agrada o Sanabria, entendeu? Mas por enquanto nada avançado. O Corinthians tentou um monte, cara. Dá pra gente lembrar aí, vamos lá: Sanabria, Mantuan, Pedrinho, Elinho, quem mais? Vamos lá, gente. Biel. Carlos Vinícius foi oferecido, o Corinthians não quis, ele ficou baixando pedido, o Corinthians não quis. Robert Renan, o Corinthians não quis.
Joaquim Garcia, o Corinthians não quis. Mas quem? Sabe que eu esqueci alguém? Né? O TT não é que não quis, né? O TT era uma coisa mais louca, assim. O Corozo tava em opção, o Corinthians também não se interessou. O TT já era mais difícil, né? Não ia conseguir, tá? Mas quem? Você lembra de mais alguém? Esses são os jogadores que eu me recordei. Carlos Vinícius, Vitinho, o Corinthians, o staff dele alega que o Corinthians consultou, o Corinthians alega que foi oferecido, de qualquer forma não rolou nada, tá? O Sanabria não tem 29 anos, viu? O seu Sanabria é mais jovem, tá? Aí foi só pra... aí só foi pra enganar vocês, sabe? Só consulta pra enganar. Não sei, o Tagliafico, amigo, né? O Gordão que foi pro River, esse também não quiseram, recusaram. O Quinteiro, né? O Quinteiro é verdade. O Luizão zagueiro, né? Foi pro Fortaleza. Enfim. Então tem muito jogador, tá? Tem muito jogador que é uma lista grande, né? De jogadores que ou foram oferecidos. A maioria desses daí foi oferecido e nenhum, né? O Corinthians não se interessou por esses. E os jogadores que o Corinthians se interessa bastante, que é o caso, por exemplo, do Elinho, né? Que é dar um gás ali no ataque, e o Corinthians não consegue, porque o Toluca pagou 15 milhões de dólares, né? Fala o seguinte, vai lá, devolve o Pedro Raul pra eles, vê se eles querem, vê se eles são idiotas, como a gente foi. Vai lá, oferece o Pedro Raul, tá? Aliás, ontem no Blend, eu trouxe a informação que o Corinthians não tem, o Gabriel Paulista também, o Corinthians não tem interesse no Pedro Raul pro ano que vem, tá? Ele não convenceu a comissão técnica, Fabinho Soldado e companhia, até então. O Pedro Raul só vai voltar para o Corinthians, tá? O Pedro Raul só vai retornar para o Corinthians no ano que vem, se o Ceará não comprar e se não aparecer nenhum outro clube interessado. Entendeu? Igor Vinícius, o Corinthians também não quis, é verdade. Então, gente, o Pedro Raul não vai voltar. Só que... Não é que não vai voltar, né? Desculpa. Acho que vai voltar. Porque a situação é meio complicada, né? Em relação ao Pedro Raul. O Corinthians fez loucura, né? Pra você ter uma ideia... se um clube quiser contar com o Pedro Raul, esse clube já vai estar pagando já de cara uns 10 milhões de reais por ano. O salário dele é 720 mil, né? 7 milhões e 200, 10 meses de contrato. Com mais 2 meses aí, né? Coloca aí 9 milhões e 400. Quer dizer, 10 milhões. Então é uma... 9 milhões e 600, acho que dá a conta. Vai dar quase 10 milhões de reais só de salário. O Corinthians ainda pagou 5 milhões de dólares pelo cara. Entendeu? Ainda tem inútil para defender Augusto, esses bando de dirigentes que passam pelo clube. Sabe? E outra, contrato de 5 anos. Já que é craque, mete 5 anos. Cara, a gente nem precisava. Entendeu? A gente nem precisava. Isso daí é valor de Gabigol na época. Vamos falar do Memphis. O Memphis finalizou aí a primeira fase, né? Do que ele vai receber, dos objetivos alcançados. O cara alcançou quase todos, velho. Rapaz, ele atingiu quase todas as metas. Ó, só pra você ter uma ideia, ele atingiu meta de participar de 15 gols do Corinthians. Nessa ele ganhou mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão para participar de 20 gols. Cara, não faz sentido, velho. Sabe, mais 5 gols ele ganhava mais 1,5 milhão. Mais 5 gols que ele participasse. Depois 25 gols, quer dizer, mais 5 gols, mais 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão. E depois de 30 gols, ele ficou por 1. Se ele mete a bola pra dentro ontem, se ele bate o pênalti ontem, ele ganhava mais 1,5 milhão. Ô Yuri, salvou o Coringão com 1,5 milhão, tá? Aí por jogar 50% dos jogos, 3 milhões e pouco. Por jogar 60% dos jogos, mais 1,5 milhão. E por jogar 70% dos jogos, mais 1,5 milhão. Sabe quanto que dá isso? 18 milhões de reais quase, 17 milhões de alguma coisa. E ainda tem para receber a premiação do Paulista de 4 milhões e 725. Cara, então você põe aí 17, 18, com 4, uns 25 milhões. Mais o salário de 6, 31. Mais as luvas, que aí a patrocinadora que paga, 36. Caramba. Ó, eu vou falar uma parada para vocês, velho. Vale cada centavo? O Memphis é um cara que eu defendo, é o melhor jogador do time pra mim. Pra mim é o melhor, é o mais decisivo. Entendeu? É o mais decisivo. Os caras vão até embora porque eu não gosto de ouvir falar sobre isso. Tá? O cara que fez o contrato do Memphis é um lunático. Tem que se internar. Entendeu? Porque é o seguinte, irmão, se o cara ganha 6 milhões por mês,
Se o cara tem um salário, de 2, 3 milhões por mês, cara, ele não precisa ganhar mais por jogar. Ele já tem um salário para jogar. Ou eu tô louco? Ou eu sou de outro mundo? Hein? Bom, você ganha por mês X para fazer aquilo. E se você faz aquilo, você ganha 10 vezes X isso. Pô, o quê? Ninguém tem um contrato desse aí pra me oferecer, não? Entendeu? Ó, você já vai ganhar X por mês fazendo tantas lives. Mas se você fizer não sei mais quantas lives, você vai ganhar X. Sabe? Tem algumas coisas assim que não dá pra entender, né, meu? Não dá pra entender. Mas beleza, tá? Quem acredita nisso aí, né? Quem acha que isso tá certo, beleza. Tá? Faltou alguma coisa, gente, pra gente falar no programa de hoje? Faltou alguma coisa que eu coloquei nas manchetes? Memphis, né? Acho que não, né? Acho que não, tá? O senhor Rodrigues, todos oferecidos que foram recusados. Mantuan, Robert Renan, Joaquim Garcia. Não, Mantuan tentaram, não foi recusado, né? Ultimamente o Corinthians tentou e os caras não quiseram liberar, mas Robert Renan tá certo, Joaquim Garcia, Carlos Vinícius, Luiz Felipe tá certo, Corozo tá certo, Quinteiro tá certo, Luizão, o goleiro do PSV tá certo. Verdade, ainda se lembrou do goleiro do PSV, como é que ele chamava mesmo? O goleiro do PSV que foi oferecido ao Corinthians? Não sei o que Magalhães, né? Matheus Magalhães, goleiro do PSV, tá? Enfim, poderia ser uma dívida bem maior também com esses jogadores, né? Mas o Corinthians tá precisando, tá? Meu amigo, nenhum jogador vale 6 milhões de reais por mês, tá? Falando francamente. Nenhum jogador. Beleza? Gente, beijo no coração. Deixa o like antes de ir embora. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. O Corinthians alcançou a maior invencibilidade contra o Palmeiras na história da Neoquímica Arena. A marca foi estabelecida na última quarta-feira, quando o Timão venceu o rival por 1-0 e chegou a 5 jogos consecutivos sem derrota diante do adversário no estádio. A última vez em que o Palmeiras venceu na casa do Timão foi em agosto de 2022, ou seja, quase 3 anos atrás. Naquela ocasião, em partida válida pelo Brasileirão, o volante Rony, revelado pela base do Timão, marcou contra e garantiu a vitória para o rival. Desde então foram 5 jogos disputados na Neoquímica Arena e nenhuma vitória do Palmeiras. O Corinthians venceu 2 vezes, empatou outras 3, marcou 5 gols e sofreu apenas 2 nesse período. Os rivais ainda voltaram a se enfrentar em Itaquera neste ano, pelo segundo turno do Brasileirão. O clássico está marcado para o dia 31 de agosto, às 18h30. Antes disso, porém, as equipes se enfrentam no Allianz Parque no dia 6 pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Na casa do rival, onde o Corinthians precisa ao menos de um empate para avançar, a história tem sido diferente. O Timão conquistou apenas 2 vitórias nos últimos 10 confrontos no Allianz Parque, acumulando ainda 5 derrotas e 3 empates nesse período. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.